Agora sim, vamos passar para a apresentação. Tá difícil. Bom, agora estamos gravando. Aí é o seguinte, pessoal, nós vamos falar hoje sobre a descolonização da África, tá certo? Então é o seguinte, primeiro, nós temos que ver em que contexto que isso aconteceu, né? Nós temos aqui na América, aqui na nossa querida América aqui, século XIX, os países se tornando independentes, tá certo? Ou seja, o Brasil se torna independente de Portugal, os outros países ao redor do Brasil aqui se tornam independentes em relação à Espanha, né? Nós vamos ter independência, né, lá na América do Norte também, os países que eram ligados à Espanha, lá no caso, né, vão se tornando independentes, né? Aquele grande México que existia, que era gigantesco, né? O interior dos Estados Unidos, tudo era México, né? Aí vai sendo tomado pelas colônias inglesas ali, né? Que na verdade seriam os Estados Unidos hoje. Então nós vamos ter o quê? Os países europeus, certo? Os países europeus se tornando independentes aqui na América. Então, né, os países que eram colônias, no caso aí dos europeus, se tornam independentes. Na Europa, nós vamos ter um sentimento desses países que era mais ou menos assim, ó, nós dependemos das colônias para continuarmos crescendo. Então, nós precisamos desta colonização, entendeu? Nós temos que colonizar o quê? Outra área. Qual área do mundo hoje nós vamos colonizar, então? Então, a ideia, então, já no século XIX, era colonizar a África, né? Entrar pelo interior da África, porque até então o pessoal só ia ali nas regiões praianas, ali, naquelas cidades próximas, para comprar escravos. Agora não, nós vamos entrar pelo interior da África, vamos tomar tudo e saber o que é que lá tem de bom para nós, tá certo? E também a ideia dos europeus era, então, colonizar também a Ásia, certo? Ali, tipo a região da Índia, né, igual a Inglaterra tomou aquilo lá tudo, Índia, Paquistão, Bangladesh, era tudo um país só, era uma grande Índia. A Inglaterra tomou tudo. Então, nós começamos o século XX com essa África aí, no continente africano tomado, né, e sendo tomado também pelos europeus, no caso, né, algumas áreas ainda. E aí o que acontece? Né, nós vamos ter a Europa explorando muitas riquezas do continente africano, tá? E aí depois vem o processo de quê? De descolonização, ou seja, os países africanos vão se tornando independentes, e é isso que nos interessa. Os países africanos se tornando independentes, tá certo? Então, aí nós temos aqui o imperialismo do século XIX e XX, né? Então, nós temos aí os impérios poderosos lá da Europa, né? Os países lá, né? Tomando áreas, grandes áreas da África, quadriculando a África lá, dividindo a África em pedaços e dividindo esses pedaços, essas partes da África para os europeus. Quer dizer, a África lá no interior nem se sabia direito como é que era, mas já estava sendo dividida pelos europeus. Então, os europeus tiveram a arrogância de dizer o seguinte: esse pedaço é meu, esse pedaço é seu, esse pedaço aqui é do outro lá e tal. Mas só que ninguém foi lá na África perguntar aos negros que moravam lá, certo? Né, o que é que eles achavam. Né? Nada disso, simplesmente isso aqui vai ser meu e tal, chega lá e vai tomando posse e pronto. Né? Então, isso aí foi uma ideia que os brancos tiveram, brancos que eu falo, os europeus ali de forma geral, né? E eles realmente tomaram a África dessa maneira. Né? Só que aí tem alguns detalhes importantes. Né? Então, Revolução Industrial, né? É um dos motivos que fazem com que os europeus tenham essa ideia de tomar a África, né? De fazer com que a África fosse o quê? Um produtor de matéria-prima e fosse também um mercado consumidor dos seus produtos. Então, estamos falando de 1850, 60, 70, né, 1900, né, segunda Revolução Industrial, né, máquinas movidas à energia elétrica. Né? Então, quanto mais se produz, mais se precisa de matéria-prima para usar e mais mercado consumidor. Então, nós temos o quê? Nós temos a Europa produzindo muito e tem que vender para alguém. E esse alguém, né, esse consumidor, é melhor que seja uma colônia nossa, entendeu? Fica mais fácil você, entre aspas, empurrar essas mercadorias para esse povo comprar.
E lá na África tem alguma matéria-prima, alguma coisa importante para a indústria? Tem. Então trago de lá a matéria-prima e mando para lá o produto pronto. Né? Então a Revolução Industrial também foi um dos motivos que levaram, né, a essa nova colonização em algum lugar. Primeiro colonizou aqui a América, e agora coloniza a África, coloniza a Ásia, em algum lugar tem que ter para colonizar, era mais ou menos essa a ideia. Então a Revolução Industrial contribuiu para isso. Depois, aqui, ó, como a América Latina já possui estados nacionais praticamente consolidados e a Inglaterra e os Estados Unidos exerciam influência sobre ela, as potências europeias dirigiram-se a outro imperialismo, né, a outro lugar, dirigiram o seu imperialismo contra outros grupos que seriam os africanos, tá certo? E a Ásia. A Ásia não é o assunto nosso hoje. Nós, por enquanto, só África. Aí vem isso aqui, que é uma coisa importante, está no exercício que eu vou passar para vocês hoje, daqui a pouco. Então, é o seguinte, cara, darwinismo social, o que seria isso? Lembra lá do Charles Darwin dizendo que o homem evolui, os animais evoluem, né? Então a natureza vai modificando aos poucos e existe lá a vitória daquele mais adaptável, né? Daquela espécie que se adapta melhor às condições daquele momento histórico e tal. Então nós temos o quê? Darwinismo social. Olha o absurdo que era isso, né? E aí está também no nosso exercício. É o seguinte, quando se fala em darwinismo social, o pessoal europeu, né, para justificar por que é que eles estavam invadindo a África, os europeus, então, eles diziam para a camada lá de classe média, para os pobres, para o grupo lá dos religiosos e tal, dizia o seguinte, ó, nós somos desenvolvidos, nós temos a palavra de Deus conosco, certo? E os africanos são um bando de selvagens, né? Então, nós temos que ir lá, nós temos, então, que realmente levar a palavra de Deus, levar a sociedade para esse povo que vive como animais e tal. Eles começaram a dizer isso, né, para justificar até para si mesmo por que eles iriam fazer isso. Né, porque invadir um outro país, escravizar uma outra nação, isso seria visto de maneira ruim pela população, de forma geral, da Europa. Né? O governo fazer isso com seus soldados e tal. Mas não tinha de arrumar uma justificativa, né, que diminuísse um pouco aquele sentimento de culpa, alguma coisa nesse sentido, que fizesse com que os governantes e até o próprio rei dormisse lá um pouco mais de tranquilidade, certo? Não tivesse sentimento de culpa. Então, espalhou-se aquela ideia de que nós vamos lá levar a civilização para esse povo selvagem. Certo? Nós levamos a civilização e depois a gente rouba deles para caramba um monte de riqueza que eles tiverem, mas nós levamos a sociedade, nós levamos a palavra de Deus e tal, né? Esse povo fica lá adorando muitos deuses, isso não pode. O nosso Deus é que está certo. Então essa ideia, essa arrogância de estar certo, de ser civilizado, né, foi usado como justificativa para atacar os africanos e mudar todo o seu sistema, né, social, o seu sistema econômico. Né? Então, assumir o fardo do homem branco, enviai os melhores de vossos filhos, condenai vossos filhos ao exílio, para que sejam servidores de seus cativos. Olha que frase estranha. Na verdade, aqui, ó, assumir o fardo do homem branco. Quer dizer, nós que somos homens brancos europeus, nós precisamos de assumir isso. Nós temos esse trabalho que Deus nos deu de levar a civilização para o povo africano, entendeu? Nos melhores de vossos filhos, condenai ao exílio, quer dizer, pega os seus melhores filhos, né? Então, os mais ricos, quando fala melhores, né? E mande lá para esses países para quê? Para levar a sociedade, a levar a organização para eles? Não, é para ir lá e roubar tudo que eles têm, entendeu? Então, era essa que era a verdade. O darwinismo social era só uma justificativa. Depois, portanto, a civilização europeia tinha como, aí entre aspas, uma missão sagrada, o pesado fardo do homem branco de levar a civilização aos bárbaros e selvagens. Esses povos inferiores que tinham necessidade de uma orientação que a superior bondosamente se dispunha a oferecer aos cativos. Olha que frase. Se você falar isso hoje, né, como sendo a sua opinião, provavelmente você vai preso por racismo, entendeu? Fala assim, né, a missão sagrada, os homens brancos têm essa obrigação de ir lá, né, acabar com os bárbaros e selvagens, fazer eles virarem homens de verdade.
seguindo a palavra de Deus, esse tipo de coisa, povos inferiores e tal. Na verdade, eles não eram nem um pouco inferiores, eles tinham lá na África uma organização diferente e eles viviam bem assim, entendeu? Então poderia ter deixado tudo do jeito que estava, não tem nada que justificar falar eles precisam de civilização. Era mais ou menos dizer, eles precisam da nossa civilização, né? Então não é assim que funcionam as coisas, né? Então eles foram lá para realmente tirar o que tinha de riqueza na África. Imbuídos de tais sentimentos, camuflaram as verdadeiras razões imperialistas, as empresas, burguesia. Os países passaram a disputar acirradamente as áreas de influência e exploração econômica da África e da Ásia. Então, nós temos aqui a partilha da África. Antes, se liga aí, antes de entrar na África e sair tomando tudo, os países europeus se reuniram ao redor aqui do mapa da África e cortaram o mapa entre eles aqui. Sabe por quê? Senão eles iriam entrar na África para tomar lá as regiões, todos às vezes entrar no mesmo lugar. Os exércitos europeus iam brigar entre eles, entendeu? Então eu precisava já de organizar. Você fica com essa parte, eu fico com essa parte. Senão, quando o meu exército for entrar lá e tomar tudo, eu vou brigar com o seu exército, né? Então a África foi dividida antes de chegar, né? Antes do pessoal chegar até a África. Depois, a dominação imperialista do século XIX recebeu o nome de neocolonialista. Por que disso? Porque antes tinha tido colônias aqui na América. Então era o colonialismo. Agora é o quê? O neocolonialismo, ou seja, um novo tipo de colônia. Certo? Lá na América, nós invadimos lá e o povo tinha uma organização. Digamos, no Brasil, era tudo índio, morava em pequenas aldeias. Na África já tem cidades maiores, já são mais bem organizadas, é uma coisa diferente que nós vamos fazer. Então, neocolonialista, né? A formação de novos e crescimento dos impérios. Tá certo? Aqui tem aqui as cores, né? E tem aqui embaixo aqui a legenda, só que você não vai tentar ficar decorando isso aqui assim, porque não é uma boa ideia. O que você tem que saber é que existia esse colonialismo, cada parte, cada cor dessa aí, era, né, um determinado país europeu invadindo a África. Agora é o seguinte, na prova minha ou do Enem, né, o autor dá esse mapa aí para você, né, olhar o mapa e resolver uma questão, problema, resolver alguma coisa, né, que é perguntado, né, a partir do mapa, mas não para você decorar o mapa, entendeu? Tipo, dá um mapa desse em branco e manda você colorir com os nomes, ninguém vai dar conta de fazer isso. Tá, ficar decorando isso aí não é necessário. Depois, a África Francesa, né, os dois países que mais tiveram áreas lá na África. Lá. A França foi o primeiro país a possuir domínio naquele continente. A partir de 1830, ela dominou a África Ocidental, certo? Sempre que fala ocidental, é aquela parte da África de frente para o seu lado aí, esquerdo, de frente para o Oceano Atlântico, né? Isso aí é o Ocidente. Né? A partir de 1830, dominou a África Ocidental, a Argélia, Tunísia, Marrocos, Madagascar, Somália, certo? Quando fala aqui em Somália e Madagascar, já é outra coisa, né? Já estamos fora dessa área aí que o autor falou, né? Europa Ocidental, depois Argélia, Tunísia, Marrocos, mais para o norte, Madagascar é aquela ilha que fica lá mais a sudeste da África, né? Uma ilha grandalhona mesmo, né? Madagascar. E Somália, para quem não sabe, é o chamado chifre da África. Chifre da África, aquela ponta que a África tem assim, bem para o seu lado direito, lá assim, certo? Aquilo lá é a Somália. Capital, Mogadiscio. Né? Depois, a África inglesa. A Inglaterra realizou um domínio vertical, quer dizer, ela foi tipo rumo norte-sul, né? Controlando o continente desde o Mar Mediterrâneo ao norte da África, né? Lá onde é que é o Egito, onde é que deságua lá o Rio Nilo e tal, né? Então, Mar Mediterrâneo até o Cabo da Boa Esperança, ou seja, até lá bem no sul mesmo, onde é a África do Sul. Então, se liga aí, a África é um continente e a África do Sul é um país, tá certo? A gente fala isso porque às vezes os alunos confundem e tal, né? Então, a África é um continente. Depois, né, os ingleses estabeleceram-se no Egito, Costa do Ouro, quer dizer, um grupo pequeno ali de países ali que produz muito ouro, certo? Depois a Nigéria, na Rodésia, na Serra Leoa, África Oriental e na África do Sul. Quando se fala aí, cara, nós temos uma questão aí. Quando se fala em países pequenos, às vezes grandes produtores de ouro, né, grandes produtores de diamantes,
né? Para eles, daquela época até hoje, a 10 e produção... 10. Quem falou? Beleza, vou continuar então. Aí é o seguinte, é porque se quiser perguntar alguma coisa, né, o cara faz um barulho e pergunte, não tem problema não. Aí é o seguinte, esses países ricos, né, perdão, me confundi aqui. Eu estava falando da produção de ouro e diamantes. Até hoje, esses países muito pobres da África, lá tipo Serra Leoa, produz, por exemplo, diamantes, e aí o que acontece? O governante tomou o poder à força para quê? Para ele administrar as minas de diamantes que o governo tem e também cobrar impostos de quem tem minas de diamantes lá. Então, esse dinheiro é desviado, sempre desviado do país, né, escondido, e depois algum outro general toma o poder à força naquele país lá, certo? E aquele que estava no poder, ele some do país, ele pede asilo político em outro país, e depois vai gastar lá os milhões de diamantes que ele desviou do país, entendeu? Então o país não progride por causa dessa riqueza. É estranho, mas é assim. Se não tivesse toda essa riqueza, talvez em diamantes, esse país aí, ele talvez seria governado por alguém que realmente queira fazer alguma coisa pelo país, não esteja correndo atrás de ouro, né, diamantes, esse tipo de coisa, né? Talvez melhorasse. Mas agora, enquanto tiver muita riqueza disponível e seja fácil tomar o poder lá com o exército e tudo, então eles vão fazendo isso e o país disputa, né? Aí disputa a ferro e fogo aí para ser o país de pior IDH do mundo, o showroom do inferno, entendeu? O lugar mais pobre do mundo, né? E nós temos aí alguns países africanos disputando essa condição, tá? Isso é triste, mas é verdade. Então, Conferência de Berlim, né? Conferência, se liga aí, a Conferência de Berlim foi aquilo que eu falei para vocês. Os países europeus se reuniram em Berlim, capital lá da Alemanha, eles se reuniram e começaram, então, a negociar entre eles quem é que ia ficar com o quê da África. Você fica daqui até aqui, o outro daqui até ali. Então, essa foi a Conferência de Berlim, né? 1884, 1885, né? Então, eles fazem essa divisão aí, tá certo? Dividem a África para invadir, já sabendo o que é dele, né? Então, imagina esse pessoal invadindo a África e dizendo um engenheiro falando para o outro, aqueles engenheiros brancos igual uma vela, no meio lá dos negros, lá, assim, dizendo que a nossa parte é dali até ali e tal, isso aqui é nosso. Imagina a cara dos negros pensando o seguinte, você não esqueceu nada, não? Nós é que somos donos disso aqui. Você chega aqui com o mapa na mão e esqueceu? Que história é essa? Né? Então, os europeus ainda, o segundo momento de arrogância dos europeus, nem ligaram para os negros. Daqui até ali é nós, daqui até lá e tal, e foram dividindo e pronto. Né? Então, isso aí foi mais um absurdo que se fizeram com os negros do continente africano. Né? Então, se alguém reclamasse, morria e só. Depois, aqui, 1913, nós temos aqui essa divisão aqui, certo? Né? Essa divisão aqui da África, né? Então, nós temos aqui os países, essas cores aqui, e os países que eles pertenciam, tá certo? Essas cores aqui, né? Essa legenda aqui. Então, essa parte mais amarelada, a França, a Alemanha e tal, igual eu falei, não dá para a gente tentar decorar isso aqui tudo, né? Mas uma parte interessante aí, dá para saber quando se fala, por exemplo, em França, nessa área aqui, né, grande parte aqui, certo? Senegal, essa região aqui, tá certo? Não tem aquela corrida lá, o Paris-Dakar, né? Então, é porque o pessoal vinha lá de Paris, né, e essa área aqui toda era francesa, né? Depois que descolonizou, mesmo assim o pessoal que fala francês, então eles corriam com os carros de Paris, vinham para cá, depois corriam pelo deserto Saara até chegar em Dakar, capital do Senegal. Entendeu? Então, Paris-Dakar se justifica esse nome por causa disso. Né? Atravessando o deserto aqui com seus carros, né, maravilhosos, suas motos e tal, e chegando até aqui. Hoje em dia, esse rally não existe mais, porque muitos países aqui entraram em guerra aqui entre eles e tal, colocaram minas, começaram a sequestrar os pilotos, aí deu problema e parou de correr lá, certo? Bom, então, aí depois, uma outra área bastante grande que nós citamos aqui, né, os ingleses, né, Grã-Bretanha, aqui, ó, pegando lá do norte, né, Mediterrâneo, descendo por aqui assim, né, e depois vindo para essa parte aqui, ó. Aí quando fala lá em Somália, é essa ponta de chifre aqui, que aqui está dizendo que é da Itália, mas antes isso aqui
isso aqui era uma parte que foi um tempo francês, depois mudou e tal, e agora essa ponta que virou Itália. Tá certo? Mas essas áreas que foram disputadas, alguns desses países ou dessas áreas mudaram de mãos, né, com o passar do tempo. Né? Depois, o que é a descolonização, que é o nosso assunto aqui. Né? Descolonização é um processo pelo qual uma ou várias colônias adquirem ou recuperam a sua independência. Quando fala adquirem a sua independência, é porque esse pessoal aí era um grupo de tribos, certo? Que ficavam uma tribo separada da outra, mas não existia país. Então, eles não eram uma nação, um país organizado. Então, por isso que fala assim, o processo pelo qual uma ou várias colônias adquirem a sua independência, né? Ou recuperam, quer dizer, que antes eram independentes e era um país, e aí se recuperou. No caso aqui, adquirem, né, a sua independência, né? Os países foram formados antes dessa colonização aí, certo? Antes da colonização, o que nós tínhamos? Isso aqui é importante para você justificar por que o continente africano ainda é tão pobre. Presta atenção, uma explicação muito importante. Por que o continente africano ainda é tão pobre? Os países quase todos lá. Então é o seguinte, presta atenção. Quando os europeus invadiram a África, lá na África, o continente todo, não existiam aquelas divisões de países, certo? Aquelas áreas assim de território daqui até ali, tudo quadradinho, tudo separado, não. Existia um continente gigantesco, tá? E aí o que acontece? Olha como é que era a situação antes. Quando uma tribo, que era uma nação, certo? Que era um grupo grande unido pelas suas aldeias, quando uma tribo que era inimiga da outra brigavam, eles entravam em guerra entre eles. A tribo que perdeu, simplesmente para não ser dizimada, para não ser detonada, essa tribo ia para uma distância maior. Essa tribo ia para outro lugar, saía de perto e pronto. As terras que eu tinha, eu perdi, as minhas áreas de pastoreio, perdi. Então, era só ir para distante e acabava a briga. Né? Era simplesmente uma luta por causa de terras. Agora, a tribo que perdeu foi embora, pronto, está resolvido. A tribo que perdeu ainda tem um chefe. A tribo que ganhou ainda tem seu chefe. Certo? Então, era só ficar longe. Agora, presta atenção na grande mudança. Quando os europeus colonizaram, eles dividiram a África em vários países, em vários espaços. Agora, presta atenção. Um lugar que não era um país, né, que a tribo podia fugir para longe, e virou um país, ela não pode fugir para longe mais. Por quê? Porque lá na frente ela está entrando em outro país. Quem manda lá é outro presidente. Então, imagina Angola. Né? Angola, eu estou citando porque lá o pessoal fala português até hoje, era uma colônia de Portugal, então a gente vai se reportar a ela outras vezes. E era o seguinte, cara, lá em Angola, por exemplo, agora nós temos um país, chama Angola, os portugueses foram embora, e agora é o seguinte, nós temos duas tribos importantes aqui dentro, certo? Se nós brigarmos, não dá para ir para distante uma da outra, primeira questão. Segunda questão, quando não existia país, nós tínhamos um chefe de uma tribo que mandava naquela tribo e o chefe da outra tribo mandava na tribo deles, estava resolvido. Faziam leis diferentes e não importava. Agora, presta atenção, nós temos um país que chama Angola. Quem é que vai governar esse país? Certo? Porque agora tem que ter um presidente, um rei, um sheik, um faraó, sei lá o que vai comandar esse país. Né? Um primeiro-ministro, quem sabe? Né? Então, nós temos agora uma área onde tem limites demarcados, nós temos duas tribos gigantescas, que as duas somadas, as duas, deve dar o quê? Uns 80% da população. Você é de uma tribo ou é de outra tribo, praticamente assim. E elas são inimigas. E agora estão dentro do mesmo país. Então, veja que o presidente do país, se for da minha tribo, digamos que eu fosse um dos caras lá de Angola, se for da minha tribo, ele vai fazer um monte de leis que beneficiam a minha tribo e vai fazer leis que prejudicam a outra tribo, certo? Então, por isso que nós temos que ter um presidente da nossa tribo. A outra tribo dizia a mesma coisa. O presidente tem que ser da nossa tribo. Por quê? Senão a gente vai ser prejudicado. Nós vamos ter um presidente da nossa tribo e vamos fazer leis para acabar com a outra. Nós somos brigados, somos inimigos mesmo. Então,
o que acontece? Quando essas regiões foram fechadas em países e o colonizador europeu foi embora, não importa se foi, né, saiu de lá em paz ou saiu de lá em guerra, não importa. O colonizador foi embora. Agora tem um país africano que vai ser governado por alguém que vai ser de uma tribo ou de outra tribo. O resultado disso foi o quê? Guerra civil, cara. Guerra civil dentro de quase a África toda. A gente citou que a Angola, né, fica independente lá, depois da Revolução lá em Portugal, né, 1975, e aí depois o que acontece? A Angola fica independente com duas tribos fortes lá dentro, eles começam a brigar. Para quê? Para ver quem é que vai ter o presidente. O presidente vai ser da nossa tribo, da outra tribo. Então, eles brigam por 30 dias. Estou brincando. 30 anos lutando entre eles para ver quem é que vai ter o presidente. Então, um grupo tomava a presidência, depois era outro grupo e tal, né? E aí o que acontece? Esses países africanos, em grande parte, não se desenvolvem porque estão brigando entre eles. As tribos estão brigando dentro do país. Às vezes, um país também tem atrito com o outro, até que tem. Mas o mais normal mesmo, a causa principal da pobreza, da falta de desenvolvimento lá, uma das causas principais mesmo é essa questão. Lutas internas para ficar com o poder, entendeu? Né? Nós temos, então, essa descolonização para alguns países africanos, né? Alguns países africanos sendo, né, vindo como um desastre, né, um problema gravíssimo entre eles lá, que era essa questão de realmente não ter condições, né, de manter o país funcionando, não entravam num acordo quem é que ia mandar no país, né? E quando eu disse Angola, eu queria que vocês prestassem atenção, eu disse 1975, já é o período de Guerra Fria. Se é o período de Guerra Fria, nós temos lá a influência de um grupo sendo ajudado pelos Estados Unidos. Por quê? Porque aquele grupo é mais para o lado capitalista. E um grupo sendo ajudado, os guerrilheiros, sei lá, sendo ajudados pela União Soviética. Por quê? Porque eles têm uma ideia mais socialista. Imagine se os Estados Unidos convencem todos os africanos do continente todo a ser capitalista, seria bom. Os Estados Unidos iriam comprar mais barato deles, né, vender muita coisa para eles. Imagine se a União Soviética faz com que todo o continente africano também se torne socialista. Seria bom. Por quê? Porque eu posso pegar de lá um monte de minérios, eu posso levar o material para eles, vamos trocando mercadorias. Então, seria um ganho econômico para os dois lados, né? Então, a Guerra Fria, ela foi fria entre Estados Unidos e União Soviética porque eles não se pegaram de frente diretamente, senão ia virar uma guerra atômica. Mas eles influenciaram muito dentro do continente africano. Como assim? Então, se o grupo que estava no poder era mais para o lado socialista, os americanos eles ajudavam os guerrilheiros a tomar o poder. O grupo que estava no poder, que era socialista, era ajudado pelos soviéticos. Ou o contrário. Se quem tivesse no poder fosse capitalista, os soviéticos iam ajudar os guerrilheiros a tentar tomar. Então, essa guerra poderia durar para sempre. Entendeu? Isso aí é uma coisa bem estranha, bem grave. Mas durou tempo o suficiente para o continente ficar pobre, né, cheio de problemas sociais. Ao invés de pensar em progredir, desenvolver educação, né, indústrias e tudo, eles ficaram brigando entre eles por muito tempo, com mortalidades incríveis. A gente vai ver isso aqui ainda, certo? Aí nós temos o quê? As causas, né? O declínio das potências europeias, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, o que nós temos? Os europeus dominando a África, mas os europeus estavam em guerra entre eles, né? Trincheiras para todo lado lá na Primeira Guerra, né? Uma guerra de trincheiras, demora, morre gente pra caramba, certo? E os soldados que sobraram ainda foram mortos lá pela gripe espanhola, lá assim, certo? E aí acabou com o resto, né? Então, foi uma coisa bem grave, mortalidade enorme na Europa. E aí, imagina os países europeus que tinham colônias na África diziam o seguinte: eu preciso do meu soldado lá para manter a colônia funcionando. Mas eu preciso de soldado aqui porque nós vamos perder a guerra. Eu prefiro defender o quê? O meu país primeiro. Tira os soldados da África e traz para a Europa. Então, esses países africanos lá ficaram desprotegidos, ficaram com menos
soldados lá, uma quantidade menor, e aí é claro que eles podiam fazer uma revolta e se tornar independente. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1939, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Então, enfraqueceram mais ainda as nações europeias. Um exemplo disso foi a Inglaterra. Foi um país que ganhou a guerra, mas ficou em escombros. A Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial, levava aquele monte de bombas lá dos alemães, que tinham invadido ali o norte da França. Então, eles tiveram seu parque industrial muito estragado, a cidade de Londres, Liverpool, Manchester, aquela região toda ali que era produtora, estou falando de Grã-Bretanha e tal, aquela área ali produtora industrial foi muito bombardeada. Então, o que nós temos? A Inglaterra enfraquecendo também. 1945, a Inglaterra vitoriosa e fraca. 1946, quando chega 1947, 48, nós já temos a independência lá na Ásia da própria Índia, como o Mahatma Gandhi. Tá certo? Então, a gente tem essa questão lá que foi importante. Na África, vários países se tornando independentes. Tá certo? Então, a ascensão do nacionalismo asiático e africano. Nacionalismo era o quê? O povo africano começou a desenvolver uma questão de nacionalismo que seria o quê? Antes eu defendia a minha tribo. Agora eu já me sinto morando em um país. Eu vou defender o meu país. Então vem essa questão do nacionalismo. Talvez nós unamos todos os africanos, quem sabe aí, num grito contra os europeus. Então isso aí, mais tarde, o pessoal vai chamar isso aqui de pan-africanismo. Olha aqui, pan-africanismo, com o Jomo Kenyatta, um dos líderes lá, e o pan-arabismo com Gamal Abdel Nasser. Então, esse pan-arabismo a gente fala em outro momento. Pan-africanismo. Pan é todos. Pandemia. Não, droga, não tinha falado disso hoje. Pan-africanismo, então. Todos os africanos imbuídos em separar o nosso continente dos europeus. Expulsar esse pessoal daqui e fazer daqui um grande continente. Tá? Então, pan-africanismo. Jomo Kenyatta, a gente ainda vai ver esse nome aqui mais para frente, tá certo? Mas foi um líder importante. Depois, Guerra Fria. O desejo dos Estados Unidos e da União Soviética de aumentar a sua influência dentro dessas áreas vai fazer com que eles também entrem nessas disputas de poder dentro da África, tá certo? Então, os tipos de descolonização. Nós vamos parar aqui, essa aula agora, tipos de descolonização, que era uma descolonização mais tranquila, uma independência mais sem guerras, mais tranquila assim, mais progressivamente feita pela metrópole, ou então uma separação violenta feita através de guerras, de emancipação. Então, a gente vai parar aqui e depois eu vou dar um exercício para vocês agora, vou passar isso pela rede social, aí, certo? Pelo Zap lá. Então, eu vou parar aqui agora essa aula.